Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje é um vídeo especial do Dia dos Namorados. É? Hoje a Luara tá aqui comigo, a minha namorada, que vocês tanto ficam perguntando aí nos comentários, vocês ficam falando, sua namorada, mostra ela. Aí, ó, tá aqui. Ela não gosta de gravar, ela não gosta, já falou pra mim, meu Deus, eu não gosto de gravar. Mas eu insisti porque eu falei, cara, a gente precisa falar um pouco com as pessoas, né? Vamos aproveitar o alcance desse canal, vamos aproveitar que as pessoas estão acompanhando e falar um pouco mais sobre o nosso relacionamento. Antes de vocês ouvirem um pouco sobre a Luara, eu queria que você já aproveitasse, se inscrevesse nesse canal, compartilhe com as pessoas que precisam ver, principalmente sobre relacionamento nesse vídeo, né? Que é o especial do Dia dos Namorados. Eu acho que é importante você compartilhar talvez pra sua namorada, pro seu namorado, que eu tenho certeza que esse vídeo pode ser muito legal e pode ajudar muito também. E também você se inscrever, né? Porque ajuda muito o canal a crescer, porque isso é muito importante pra gente continuar trazendo vídeos aqui pra vocês. E se vocês gostarem do vídeo com a Luara, já pedem aqui nos comentários do vídeo, traz mais ela, que ela vai apreciar mais, né, amor? Isso aí, galera. Antes de começar esse vídeo, também gostaria de deixar um recadinho pra você. Se você quer entender um pouco mais sobre a fé, se você tá com dúvidas em se tornar uma pessoa católica, mas no seu coração existe aquela vontade que você consiga, que você vá, dê esse passo. E se você quer responder algumas dúvidas, eu te recomendo que você acesse o primeiro link da descrição, que é a nossa comunidade no WhatsApp, onde eu vou logo trazer um curso super legal pra vocês que chama de Volta a Roma. Não só eu, né, que sou um católico muito recente, mas pessoas de muita fé, de muito conhecimento sobre a fé católica vão estar lá ministrando, falando um pouco mais sobre a fé católica, ensinando pra vocês como é importante ser católico e por que a Igreja Católica é a igreja certa. Então, se você tem interesse e quer saber mais, já acessa o primeiro link que tá na descrição do vídeo. Agora sim, bora pro vídeo. Bom, amor, pra começar, eu queria que você, nesse momento, se apresentasse um pouco. Seu nome, sua idade, e aí? Bom, gente, me chamo Lara, tenho 23 anos. O Rafa é meu primeiro namorado, eu nunca namorei. Desde então, eu fiz uma cartinha para São José, onde eu colocava o meu desejo de ter um namorado carinhoso, romântico, que abre a porta. E o acima de tudo, amar Deus sobre todas as coisas e ser católico. E ela encontrou exatamente desse jeito da cartinha na hora que ela... quando a gente se conheceu? Não. Vocês já sabem, né? Ele não era católico. Com o tempo, fui moldando ele me moldando também. E aí ele ficou carinhoso, amoroso, romântico e católico. Eu acho que uma das coisas que vocês que já assistiram e já conhecem aqui o canal sabem que eu passei por esse momento difícil, né? Que foi aceitar a ser católico, porque eu tinha muito preconceito com a igreja católica, muito preconceito. E aí eu conheci uma pessoa que eu gostei que era o quê? Católica. Católico. E aí ela era uma pessoa católica, assim, que dizia... Ela já é serva, né? Já era serva de uma comunidade que é carismática. Então, assim, ela já era uma pessoa que era muito católica. E isso me assustou um pouco, né? Porque poderia ser uma católica de BGE, pelo menos, né? Aí eu ia trazer lá pra igreja protestante, ia levar, né? Mas não, era uma pessoa bem católica. Mas eu acho que quando eu te conheci, amor, eu não achava justo tentar te puxar pra igreja protestante. Porque eu poderia tentar naquele momento. Mas sabe por que eu não achava justo? Porque você nasceu católica, cresceu como católica e viveu sempre a fé católica. E eu era aquela pessoa que cresci numa igreja, fui pra outra, batizei na outra. Aquela pessoa que pulava de galho em galho. Porque alguns protestantes vivem assim, né? Mas assim, pulava de galho em galho. Então assim, nossa, eu e você tínhamos fé, uma fé um pouco diferente. E o conceito de religião era totalmente diferente. Uma pessoa que viveu a vida inteira vai trocar por causa de uma pessoa que não tinha algo tão bem definido. E realmente não era, porque quando eu me exercitei pela fé, na fé católica, tudo mudou, né? Eu comecei a entender um pouco mais sobre a igreja e isso fez muito sentido pra minha vida. Muito sentido de verdade. E quando eu conheci ela, quando eu conheci ela pela primeira vez, quando eu vi ela e eu olhei pra esses olhos dela, esses olhos verdes que ela tem, eu me apaixonei, gente, de verdade. Eu me apaixonei por você. Eu falei, meu Deus, que menina linda. Minha Nossa Senhora.
Eu preciso ficar com ela. Mas aí ela falou que eu tinha que ser católica. Isso me deu uma desanimada. Eu falei, oh meu Deus do céu, tem que ser católico mesmo? Mas, graças a Deus, eu consegui realmente vencer esse obstáculo e mais do que isso, aprender o que é ser católico de verdade. E foi um dos motivos que fez eu abrir esse canal aqui no YouTube e falar com vocês. Então hoje, pra mim, ser católico é essência de vida, né? É muito mais do que era qualquer coisa. Pra mim, hoje, ser católico é uma essência da minha vida e faz parte de mim. Então, é por isso que eu gosto de falar e gosto de falar. Eu acho que tem isso em mim. O Espírito Santo tá habitando na minha vida pela felicidade que eu tenho de falar. E por isso que eu insisti em trazer ela, porque ela é muito mais católica do que eu. Muitas perguntas que eu tive, ela respondeu. E quando ela não sabia, ela chamava alguém pra responder, né? Então, foi muito importante nesse processo também. Amor, uma das dúvidas que eu acho que a galera pode ter é que, tipo assim, você conhecia alguém que não era da igreja. Então, mas você pensava em conhecer alguém que não era da igreja? Ou tinha que ser da igreja? Como é que era? Tinha que ser da igreja, por isso que eu participava de muitas coisas da igreja. Me mudava pra participar e pra ser bem da igreja, pra querer alguém da igreja, pra não ter esse processo de alguém que não é, pra eu tentar fazer a pessoa ser. Até porque é muito mais difícil você converter alguém, né, pra ser católico. Eu achei que eu não tinha esse poder. E tem, olha só. Ó, uma dica que eu vou dar, e você pode até falar, nesse caso, esse vai pros meninos, porque as meninas, talvez elas já estão lá. Mas, igual ela falou, ela tava lá e geralmente participava muito, era muito participativa do grupo de oração, participava de células, né? Fazia de tudo ali, por quê? Porque, gente, uma coisa que na igreja tem muito são pessoas que querem se encontrar um relacionamento que seja da igreja. Então não é um lugar lá fora que você vai achar, né? No seu caso, bem, enfim, aconteceu. Depois a gente conta um pouquinho sobre isso. Mas no nosso caso, no caso da maioria das pessoas, é diferente, né? Elas querem encontrar lá. Então, uma dica aí pra você que já é católico, ou até quem não é católico, né? Quando você se tornar católico, existem muitas mulheres, elas são lindas. As católicas, ó, tipo, nada contra os protestantes, gente. Me perdoem, por favor. Mas as católicas são mais bonitas, porque é a maioria. É a maioria, né? Maioria. A maioria é católica. Acho que assim, das pessoas que eu conhecia, a maioria realmente era católica. Eu tenho muitos amigos que são católicos, muitas pessoas são católicas. E só que viver na fé católica não é algo tão simples. Mas eu tenho certeza que você vai encontrar uma pessoa linda, maravilhosa e que quer viver sobre os preceitos da fé cristã, da fé católica dentro da igreja. Principalmente naqueles grupos jovens, acontece muito isso, né, amor? Tem que participar de todo o movimento jovem, carismático. Aquele cara que só vai na missa e volta pra casa não vai ter chance de encontrar alguém especial. Talvez sim, na hora que ele sentar do lado de uma católica. Mas o acaso tem que chegar na vida dele. Aí na hora que for dar paz, a paz, daí, né? Dá uma paz apertadinha ali. Então, tá vendo? Até na missa ela tava ali de olho, né? Então, Em todos os lugares. mas não só, eu não ia só na igreja pra procurar homem, né, gente? Mas eu queria um homem que pertencesse à igreja. isso é super justo, eu acho super justo. A gente tem Igual, que viver. Alguém vai procurar o cara que joga futebol no futebol. Não tem como você procurar uma pessoa da igreja na balada, né? Não, Não vai achar, né? não. Bom, antes de continuar com algumas perguntas, eu acho que seria legal a gente falar como a gente se conheceu. Conta você primeiro, então. Eu faço parte de uma associação comercial. Nessa associação comercial, ela trabalhava. E aí ela sempre buscou por pessoas que fossem do estilo que eu era, né, naquele momento. Eu sou uma pessoa que, embora que eu esteja um pouquinho mais largado, que eu tô em casa, a gente tá em casa, né? Mas assim, geralmente no dia a dia eu tô de social, né? Eu uso cinto. Eu sou uma pessoa mais social mesmo, da forma de me vestir. E era exatamente o estilo que ela sempre gostou, né? Aquela pessoa católica estilo arautos do evangelho. E é o jeito que eu me vestia demais. Então a gente se conheceu ali pelos corredores. Até o momento que eu tive coragem de chamar ela pra sair. Ela aceitou, né? Sem conhecer muito, mas a gente saiu pra se conhecer. E acabou se conhecendo e deu no que deu, né? E deu no que deu. Eu achei que eu tava conhecendo a pessoa que eu ia conseguir mudar ela. E na verdade quem mudou foi eu. Né? Mas hoje, eu acho que uma coisa que é até legal pro pessoal. Hoje quando eu conheci ela trabalhava lá, né? Ela era CLT registrada. E hoje você é empresária. Fala um pouquinho sobre isso. Digamos que quando a gente se conheceu, ele virou católico e eu empresária. E arrumei um namorado, né? Mas eu sempre tive esse sonho de empreender, ser a própria empresária ali da empresa. E foi aonde ele participava desse movimento também, né? Que ele também tem uma empresa. Mas nesse tempo, aconteceu muita coisa comigo e muita coisa com ele. Um dos fatos da empresa, né?
que você mudou. E ele virou católico e eu saí de lá e abri a minha empresa. Então, o nosso caminho se encontrou ali. Cada vez mais, conforme o tempo foi passando, a gente foi se encontrando ainda mais, né? A gente já tinha nossas diferenças, mas ao mesmo tempo a gente tinha nossas igualdades. Só que outras igualdades foram aparecendo durante o caminho e foram aquelas que moldam a nossa vida, né? A gente foi se moldando e de forma boa, de forma positiva. Um dos pontos que eu acho legal de você comentar, não assim a gente entrar a fundo na cartinha, mas entender o seguinte: você pediu algumas coisinhas que você acabou encontrando. Carinhoso, abrir a porta do carro, ser educado, falar bem, ser muito comunicativo, porque eu gosto de homens que comunicam muito bem, né? Inteligente. E essas características foram preenchendo o Rafa. Uma das coisas que eu faço, fala aí, você tem que falar, mas tem uma coisa que as pessoas falavam que eu não iria fazer e que um homem faz só no primeiro mês, quando tá conhecendo uma pessoa. A gente tá namorando, gente, faz 1 ano e 1 mês. Exato. 1 ano e 1 mês que a gente tá junto. E eu acho que é uma coisa que as pessoas falam, ele só vai fazer 1 mês, que é... Abrir a porta do carro e dar flores. Eu faço isso não porque eu me sinto obrigado, mas eu gosto de fazer isso. Vou ser sincero. Eu gosto de me preocupar com você e de abrir a porta do carro. É como se eu tivesse, antes de você abrir a porta, eu já estivesse ali para te assegurar que tá tudo bem. Né? Imagina, sei lá, um ladrão tá chegando. Tudo bem, eu não vou poder fazer muita coisa contra um ladrão, né? Mas muito melhor que ele faça alguma coisa comigo que me roube do que você. Imagina que homem eu seria se eu deixasse que alguma coisa de ruim acontecesse com você. Exato. Então, eu acho que esse instinto de proteção eu não tinha. Eu aprendi ele com você. E aí, quando eu abro a porta, eu não tô só abrindo porque eu quero que você saia pela porta e pronto. Mas eu acho que esse instinto de proteção, ele tá ali, sabe? Às vezes, quando ela vai abrir a porta e eu não tô ali, eu falo, opa, pera, eu vou chegar aí eu abro a porta pra ela. E acaba também que é uma forma de eu retribuir um pouco do meu amor que eu sinto por você, porque é muito, né? E as flores, eu acho que também é esse ponto, né? Eu passei por muita dificuldade, gente, passei por momentos muito difíceis na minha vida, e desde quando eu conheci ela, ela passou por bons perrengues, a gente passou por bons perrengues juntos nesse namoro. Eu falei uma empresa, né? Uma empresa que tava lá, sei lá, muito bem, e aí foi tudo por água abaixo. Graças a Deus as coisas têm melhorado. Mas teve meses que eu não tinha dinheiro pra comprar flores. Mas eu sempre dava um jeito. Sim. Nem que eu fosse lá e pegasse a flor, cortasse ela, tirava os espinhos e entregava na mão dela uma flor. Pra demonstrar que mesmo quando eu não poderia dar nada, eu tava ali disposto a dar alguma coisa. Eu acho que isso faz muita diferença na vida. E ela gostava tanto quanto quando era aquelas flores lindas, que super compradas, né? Tipo, os flor cara. Eu acho que isso era uma parte que me deixava muito feliz. Eu acho que ver você sorrindo, eu acho que é uma das coisas que me deixam mais feliz. E eu quero continuar. Mesmo que passe por dias difíceis, que esse seja um momento que eu possa ver o seu sorriso, sabe? Que a gente possa sempre estar junto. Te amo. Vamos falar para uma parte um pouco mais profunda aqui, que é sobre as tentações do namoro. Primeiro ponto que eu queria que você falasse, que o namoro, ele não foi feito para ser um namoro para sempre, né? Ele foi feito para acabar. O namoro foi feito pra acabar, né? Ou no namoro ou no altar pra construir uma família, né? Um casamento, ter filhos e servir a Deus. Acho que esse é um dos pontos importantes, porque a gente tá namorando, Sim, mas a gente tem propósito. exato. Desde quando eu conheci ela, a gente já pensava, olha, a gente tá namorando porque essa é uma fase não só de conhecer um ao outro, mas porque eu tava passando por essa fase muito difícil, né, de altos e baixos, e acho que esse 1 ano e 1 mês foi importante pra minha vivência. Mas ao mesmo tempo, eu aprendi muito, eu melhorei muito no meu aspecto de pessoa, de fé, da concepção de Deus na minha vida, e isso me ajuda hoje a estar muito, muito preparado para um próximo passo. Mas, vamos ver, né? Vamos ver como que vai ser. A gente tem que ver como que vai ser isso daqui pra frente, né? Mas é verdade, o namoro foi feito pra acabar. Ele tem que acabar ou porque o relacionamento não deu certo e próximo, ou porque ele tem que acabar no altar. Mas essa questão em relação ao namoro, beleza, ela existe, o namoro tem que acabar. Mas existe um desafio que ele permeia antes do relacionamento, do casamento, no caso. Ele permeia antes do casamento, que é as tentações que a gente sofre. E sofre, né, amor? Sofre. Pra mim é um pouco mais fácil, né? Porque eu nunca namorei, mas o Rafa já teve um relacionamento, mas mesmo assim pros dois é muito difícil. Eu acho que a dificuldade, ela faz parte
processo. do processo. Se você vive um relacionamento que essa dificuldade não existe, que bênção que é pra você, que bênção que a dificuldade não existe. Mas eu acho que assim, em 99% dos casos, ela vai existir porque a gente tá falando de um homem e de uma mulher que tem atração um pelo outro e que isso é normal. É normal, porque se não houver atração, não há mais nada que faça esse relacionamento continuar. Mas óbvio que eu sinto atração por ela e ela sente atração por mim. Eu acho que a gente tem que ser muito maduro pra falar que a tentação existe. Sim. Só que a gente tem que lutar contra a tentação. E é difícil lutar contra a tentação. E um preceito da fé é a castidade. É um relacionamento, ele tem que ser um relacionamento casto. E por mais que seja difícil, a gente tem que lutar muito, muito contra isso. Porque o relacionamento, ele não pode ser pautado em apenas prazer. O relacionamento, ele tem que ser pautado numa fé, num amor. O amor, ele não é algo voltado ao prazer. O amor, ele é voltado à vida em comum com Deus. Tô lendo um livro que chama Três para Casar. Ele é um livro que fala muito sobre o prazer e o amor, a diferença dos dois. E muitas vezes as pessoas, no mundo, elas casam por prazer. E no momento que isso acaba, não existe mais amor, porque o amor nunca existiu. Agora imagina, né? Você casar com uma pessoa só porque você adora o prazer que ela pode te oferecer. Significa, primeiro, que você só pensa em você, porque você só casa pelo prazer que você recebe, mas também, quando essa pessoa não puder te devolver aquilo, uma dificuldade, uma doença, a gente não sabe o que pode acontecer, você vai acabar terminando, traindo, fazendo coisas que não é pra acontecer. Não, num relacionamento sério, num casamento. Então, nós, enquanto pessoas que são cristãos de fé, que seguem os preceitos da Bíblia, a fé católica, enfim, a gente não pode deixar que isso aconteça. Então o amor, ele tem que estar acima de todas essas coisas. Porque quando eu amo ela, eu não amo ela pelo prazer que ela pode me oferecer. Eu amo ela pela pessoa que ela é, pela fé que a gente vive junto, pelo nosso amor. O amor tá acima disso. Então, a partir do momento que eu tiver uma doença, ou ela tiver uma doença, ou a gente vai ser sempre saudável. O casamento, ele diz, né? Que é na saúde e na doença. Então, se houver isso na nossa vida, a gente vai estar preparado para viver isso um pelo outro. O casamento é uma decisão difícil, gente. Então, é uma decisão que a gente precisa ter força, mas principalmente ter concepção do que você quer. Você tem que ter certeza. É um sim de certeza. E a gente não pode ter dúvida quando vai casar. A dúvida, ela é pro namoro. Era pra essa parte do relacionamento. Mas pro casamento não é. Então você precisa dar um sim de muita certeza. Porque eu acho que na igreja católica, esse sim ele é importante, né? Porque não é tão simples você desfazer um casamento que foi feito. É uma união que foi feita por Deus. E o que Deus une não pode ser desfeito. Então a gente tem que se preocupar assim. Conheça uma pessoa que viva aquilo que você quer viver. Então viver os mesmos sonhos é importante. Eu tenho sonho de ter uma casa linda e de ter filhos. E você? O mesmo. O mesmo sonho. Então a gente junto pode conquistar esse sonho. Agora, se eu tivesse um sonho que é viver só viajando todo dia e isso fizesse parte do meu trabalho e não quero ter filhos, faz sentido? Não. Não faz sentido, né? Então a gente quer viver uma vida a dois, onde a gente possa ser no futuro 3, 4, 5, 6, muitos filhos. Acho que cabe aqui até uma pergunta legal. Quem quer ter mais filhos? Eu. Por quê? Porque eu quero ser muito mãe. É, muito mãe. E Bom, eu sou filha única, então quero ter bastante filhos. então, e eu acho que se a gente tivesse 3 filhos já estaria muito bom. 6. Então tá bom, né? Então tá Gosto bom. de par. Ah, então tá bom. Então vamos ter 6 filhos. 6 filhos. Quanto Deus quiser. Quanto Deus quiser. Aí Sim. Deus manda 20. Tá bom, né? Eu tenho um tio que já tem 5, ele falou que ia ter só 2. Então. Uma das coisas que nos ajuda a ter mais proximidade, principalmente com Deus, é quando a gente ora junto, né? A gente vai à missa todo domingo, a gente reza pra dormir, reza pra acordar. Juntos. Junto. E como juntos? Ele na casa dele ou na minha. Ah, isso aí. Porque a gente tá num namoro, eu ligo pra ela de vídeo, né, amor? É. E a gente reza. É por isso que não existe dificuldade, né? A dificuldade é a gente que cria, né? Assim, é só fazer, né? Tem que ter um propósito maior, que, quero casar, quero ter família. Então, isso não vai se tornar difícil. Se é algo que você quer, é fácil, você já tem a pessoa. Isso é legal de falar, um ponto que buscar Deus sozinho é diferente de buscar os dois juntos, né, amor? É mais difícil. Eu acho que em casal, igual união, né? A igreja, a gente tá todo mundo ali junto, então se torna mais fácil do que buscar Deus sozinho. Exatamente. A gente vai na missa juntos, a gente vai no grupo de oração juntos. Quase que você fez a catequese junto comigo. Não. Não.
Alguns dias você foi junto? É, porque eu menti, né? Eu falei assim, ó, se você for fazer a catequese, no dia que você faltar, eu consigo ir por você, né? Mas só pra... Só pra eu fazer a catequese. Só pra ele Só pra fazer eu me a sentir catequese. confiante, né? Mas eu participei, sim, de algumas. Até conversei com a catequista. Eu acho que eu era a única lá que participava mais, assim. Namorada que ia lá pra participar. Sim, isso foi muito importante pra mim, porque dava uma confiança de que realmente, né, ela tá aqui comigo. Tá em porque... conjunto, tá em união. A gente tá sempre junto. A gente tem uma regra no nosso relacionamento que é... A gente precisa ir na missa todos os domingos. Óbvio, isso é uma regra pra todo católico, né? Mas a gente vive isso no nosso Sim. relacionamento. E geralmente a gente tá junto, né? Ah, desse 1 ano e 1 mês, a gente só não foi junto umas 2, 3 vezes. Mas a gente vai junto, comungar junto. Faz praticamente tudo junto, né? Tudo junto. E aí isso faz muita diferença, porque você sabe que você não tá sozinho, né? Mas o que eu digo pra você, se você hoje se sente sozinho na igreja, peça pra Deus, né? Pede em oração e faz uma cartinha pra São José, né? Quem sabe, né? Deus não possa abençoar. Participam também de eventos da igreja, ações, tudo pra fazer amizade, conhecer alguém. Nem tudo só pra um relacionamento. Talvez a sua vocação nem seja matrimônio, né? Tem essa também, né? Tem. Talvez seja a vocação, que seja a ordem, né? Que fala, você pode Aí ser... tem que ir. Aí você pode ser padre, freira, enfim, né? Enfim, a Igreja Católica ela é muito ampla, tem muitas coisas que podem acontecer, mas na maioria dos casos, acredito eu, que a nossa missão é realmente formar família, né? Que é uma missão que vem de Deus. Então, uma coisa que os católicos precisam sempre saber e nunca esquecer é que nós temos que formar família, e família significa ter filhos. No relacionamento católico não faz sentido um relacionamento onde o objetivo não é multiplicar. Exato. A gente entende que existem relacionamentos que, por problemas que podem acontecer no homem ou na mulher, que eles não têm filhos. Mas isso não é um problema para a igreja, porque acontece. É o que Deus deseja, é o que Deus permite acontece. Só que, na maioria dos casos, a nossa missão num relacionamento é sim ter filhos, né? E é por isso que existe esse caso, né? A Laura falou que ela quer ter 6 filhos. Mas, ao mesmo tempo, é realmente uma missão de Deus. Eu acho que o amor ele foi feito pra isso. E se Deus dá a condição, tem que ter mesmo. Acho que a gente não pode parar, não. A gente precisa ter mais filhos, sim. É um preceito da igreja, da fé, que é ter filhos. Tenha filhos, multiplique-se. E, principalmente, eu acho que as pessoas precisam se atentar a isso, é que os seus filhos, eles precisam aprender sobre a igreja desde pequenos. Acho que o católico, ele tem que entender que o católico, ele aprende a ser católico desde criança. É bebezinho e já tá aprendendo, já tá indo na missa. E não tem problema você ir na missa com seu filho. Esse meu filho chora, as pessoas se incomodam. Não tem problema que as pessoas fiquem incomodadas, porque o lugar de criança é na igreja. E é ali que ele tem que ficar, ele tem que aprender. Existem tantos, gente, a maioria dos protestantes hoje, amor, porque eu entendo muito, né? Mas assim, a maioria dos protestantes são ex-católicos, você sabia? Não. São ex-católicos que começaram como católicos quando eram criança, tiveram uma péssima escola católica, e mudaram, foram para protestantes. E sendo protestantes, eles falam muito mal da Igreja Católica e falam como se a Igreja Católica não soubesse ensinar. Então, o ensino sobre a igreja não começa lá na catequese. Começa em casa. E é em casa que a gente começa a falar sobre Deus. É em casa que a gente ensina sobre a Mãe Jesus. É em casa que a gente fala sobre como você vive pela fé. É pequenininho, mas tem como ensinar. A catequese é só uma forma externa, mas precisa começar em casa. É em casa. Em casa é o primeiro lugar. Então eu acho que quando Deus une um casal, ele não abençoa apenas a vida, mas a casa desse casal. A casa onde eles habitam. E isso é muito importante. E a gente sonha em ter uma casa, né, amor? A gente não quer morar em um apartamento? Por quê? Por que você quer viver numa casa? Fala pro pessoal. Porque eu sou também completamente apaixonada por cachorro. Quero espaço bem grande. E como eu falei pra vocês, né? Ter 20 filhos. Então tem que ter espaço, tem que correr. É criança gritando, é cachorro latindo. Então apartamento não rola. Então eu tenho que trabalhar bastante, né, amor? Muito. Tem que trabalhar. E o homem aqui É o provedor, é o provedor, né? não é? E aqui vai uma pergunta legal que você pode responder. Primeiro encontro, quem paga a conta? Todos os encontros, né? Todos os encontros quem paga é o homem, então? Todos os encontros, mas assim, quando
ele passou pelo momento difícil, não tem nenhum problema dividir também, ou pagar. Mas assim, o homem tem que ter esse instinto dele prover. Se ele não tá conseguindo prover ali uns encontros, se acontece alguma coisa no meu trabalho, como que ele vai prover em casa? Então, pra mim é importante sim, esse quesito. Então, o homem, ele tem que ser provedor. Muitas outras coisas. E é importante, tá vendo, pessoal, como é importante? Acho que a gente tá muito alinhado, né, em todas essas coisas. Eu espero que nosso relacionamento, ele traga muitos frutos, né? Que eu tenho certeza que foi uma união que foi Deus quem nos apresentou primeiramente, né? E a sua missão foi maior do que você imaginava. Ela conseguiu fazer com que uma pessoa que era protestante se tornar católica E gravando vídeo aí. e gravando vídeo, meu Deus do céu, eu não imagino que eu ia estar fazendo isso, né? Por isso, pessoal, eu peço pra você, né, que você abençoe esse canal se inscrevendo, né, dando um like. É importante quando você dá um like, você mostra pro YouTube que você tá gostando desse vídeo, que você compartilhe também, às vezes com a sua namorada, com o seu namorado, pode ajudar bastante. Coloquem perguntas, aí a gente responde. Pode escrever, coloca aí alguma pergunta que você achar legal que a gente vai responder. E se você quiser também uma parte 2 desse vídeo, né, amor? A gente pode contar mais detalhes. E aqui que a gente tá contando mais à frente, Mais superficialmente, né? A gente Mas... não tá indo tão a fundo, mas se for do interesse de vocês, a gente grava. E eu quero falar pra vocês que se houver algum momento que isso for um pouco mais pra frente, O quê? que a gente vai mostrar aqui também, né? Do que, tipo? Mostrar um pouco mais como que é um noivado Ah. e um casamento. Eu não sei, porque eu nunca noivei, né, gente? Tô esperando. Comenta aqui, será que eu devo pedir a Luara em casamento ou não devo? Quanto tempo que você acha que leva pra uma pessoa pedir a outra em casamento? Quanto que você acha que é o tempo ideal? Eu não acho que nenhum relacionamento tem que ter um tempo ideal. Eu acho que os dois ali tem que crescer, tem que ter o mesmo propósito. Eu acho que os dois dali um tempo. Os dois entram em acordo. Porque se eu for, pra mim 5 meses. Mas em 5 meses não daria pra ele nem ter feito a catequese. Não daria tempo dele nem ter nada de católico. Então acho que é o tempo do casal. É o tempo de Deus, né? É o tempo de Deus. Eu acho errado gente que namora 10 anos. Gente, não tem necessidade de passar mais que 3. Quem namora 10 anos já tá morando junto, geralmente, né? É, que Só é vai errado, acontecendo, né? Mas, por exemplo, tá namorando 2 anos. Mas você vai ver por quê? Os dois não tá alinhado o propósito. Então a gente já tá, só falta noivar, né? Calma, que vai chegar o momento certo, amor. Pessoal, muito obrigado por você assistir até aqui, né? Vendo a gente passando vergonha aqui. É o primeiro vídeo que a gente tá gravando junto, então é difícil gravar vídeo, né? Junto, É assim. bem difícil. Mas tá bom. Ajuda a gente aí, dando um like, comentando que a gente responde. E parte 2 desse vídeo é só comentar ali pedindo essa parte 2 que vai rolar, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou! Ótimo.